Em 10 de setembro de 1988, Jacqueline Doe Walibi, de 7 anos, foi sequestrada na casa de sua família enquanto dormia. As investigações rapidamente focaram nos pais da menina e até hoje não se sabe quem foi o verdadeiro responsável. Olá, ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje o caso que eu trago para vocês é o assassinato não resolvido da Jacqueline Doe Walibi, Alexandre. É uma menininha super fofinha de 7 anos. Entendi, Marcela, mas antes... Não. Eu já aviso que vai ser 2 partes. Provavelmente vai estar no título, né? Parte 1. Mas que vão ser 2, não vai passar disso. Tem isso, né? Você tem esse problema aí de... Então deixa eu avisar logo. Talvez a gente já esteja avisando nesse momento. E eu quero aproveitar logo para avisar para vocês que esse caso vai ser dividido em 2 partes. Mas podem ficar tranquilos que são só 2 mesmo. Tá bom, Alexandre? O roteiro já tá praticamente pronto da segunda parte e não vai passar disso, eu prometo. Eu não queria fazer outro caso dividido, né, em mais de um episódio, nem tão cedo, mas o roteiro já estava ficando grande demais, no caso da Jacqueline. E aí eu achei melhor dividir em 2 partes. Porque eu acho melhor fazer desse jeito, porque senão fica um episódio de 2 horas e a gente tem que correr da semana seguinte, então é melhor fazer com calma e fazer direito, certo? Certo, Alexandre. Mas antes, eu queria avisar a todos os nossos ouvintes que esse podcast, esse episódio, essa parte 1, ela só tá aqui porque esse podcast conta com o apoio dos nossos queridíssimos apoiadores. São eles que propiciam esse programa que vocês adoram, que vocês estão ouvindo, que vocês estão ouvindo a parte 1 e não podem esperar para a parte 2, certo? Então, se você quiser se tornar um apoiador e ajudar esse podcast 100% independente, vocês podem dar uma olhada lá, procura o site da Aurelo, procura o site do Apoia-se, busca por Detetive do Sofá, faz o seu apoio, ajuda a gente a crescer, a melhorar e a só fazer isso aqui, certo? Meu sonho dourado. Sempre. Inclusive, os nossos apoiadores com certeza vão conseguir escutar a parte 2 com antecedência. Com bastante antecedência, eu diria. Estamos fazendo promessas? É isso? Estamos sim. Tá bom, então. Provavelmente, se você está ouvindo isso na data da publicação e não é um apoiador, acredito que a parte 2 já esteja por aí para os apoiadores. Já né? tá sim. Então, agora sim, Marcela, me fala o que aconteceu com a Jacqueline Doe Walibi. Doe Walibi. A Jacqueline Doe Walibi nasceu em 17 de maio de 81, em Chicago, Illinois, e era filha de James e Cynthia. Esse casal se conheceu na década de 70, em uma pista de patinação onde o James trabalhava. Na época, a Cynthia era adolescente e o James tinha pouco mais de 20 anos. Os dois começaram um relacionamento que durou 7 anos, mas eles se separaram pouco antes do nascimento da Jacqueline. O James e a Cynthia se envolveram então numa disputa amarga pela custódia da menina, que a Cynthia venceu. Quando perdeu a batalha pela custódia, o James se mudou do Illinois para a Flórida, onde ele encontrou emprego na área de construção civil. Ele não teve contato com a Jacqueline depois disso e não fez parte da vida da menina. Por volta de 1982, a Cynthia conheceu o David Doe Walibi, com quem ela se casou quando a Jacqueline tinha 2 aninhos. 6 meses após o casamento, o David adotou legalmente a Jacqueline. O David era o único pai que a Jacqueline conheceu. O relacionamento deles dois era muito bom e muito carinhoso. Em 84, a Cynthia e o David tiveram um menino, chamado David Jr., e o pai nunca fez distinção entre a Jacqueline e o filho biológico do casal.
Segundo os vizinhos e conhecidos da família Dowallaby, eles eram uma família amorosa e unida. O casal estava sempre abraçando os filhos, nunca gritavam com eles e muito menos batiam nas crianças. A Cynthia e o David não acreditavam em castigos corporais. A pequena Jacqueline foi descrita por todos que a conheciam como uma criança feliz, alegre e divertida, que gostava de brincar de boneca e era popular entre os seus coleguinhas na Central Park Elementary School. A Cynthia trabalhava no departamento de nutrição do Hospital Oak Forest e o David era empreiteiro. Em 88, a família residia numa casa de estilo rancho de um andar na rua 148, numa área de classe média da cidade de Midlothian, em Illinois. A casa era cercada por reservas naturais e bosques. Ela era propriedade da mãe do David Dowallaby, que se chamava Anna e que também morava na casa com a família. Então, tinham 5 pessoas morando nessa residência. A Cynthia, o David, a Jacqueline, o David Jr. e a vovó Anna. A casa tinha 3 quartos. O quarto principal era do casal e os outros 2 quartos eram um de cada criança. E o porão da casa tinha sido transformado numa suíte para a Anna. Na noite de 10 de setembro de 88, a Cynthia levou a Jacqueline e o Júnior para jantarem no KFC próximo, enquanto o David tinha ido jogar boliche com alguns amigos. Quando todos chegaram em casa, a família assistiu televisão junta. Por volta das 21h30, a Jacqueline vestiu seu pijaminha roxo e branco, deu um beijo de boa noite nos pais e foi para o quarto levando um catálogo de Natal da loja Sears com ela. De acordo com a Cynthia, embora ainda faltassem 3 meses para o Natal, a Jacqueline já estava muito animada porque o Natal estava chegando e ela tinha dito que ela ia circular tudo que ela quisesse naquele catálogo para depois poder escrever a carta para o Papai Noel dizendo os presentes que ela queria. Muito organizada a Jacqueline, né? Pouco tempo depois da Jacqueline ter ido para o quarto, o David levou o Júnior para a cama porque o menino tinha adormecido vendo TV. E ele também se retirou para ir dormir. A vovó Anna tinha uma vida social muito ativa e quando deu umas 22h30, ela deu boa noite para Cynthia, que ainda estava na sala, e saiu pela porta dos fundos para ir até um restaurante encontrar os amigos. A Anna garantiu que ela trancou a porta dos fundos ao sair. Às 23 horas, a Cynthia foi checar os filhos e observou a Jacqueline dormindo profundamente em sua cama. A Cynthia apagou a luz do quarto da filha e foi dormir, deixando as portas dos quartos das crianças ligeiramente abertas. Durante a noite, segundo os pais, eles dormiram tranquilamente e não ouviram nenhum barulho estranho nem nada parecido. Às 8 da manhã do dia 11 de setembro, que era um domingo, o David se levantou. Ele ficou surpreso ao não encontrar a Jacqueline já acordada e assistindo desenhos animados na TV da sala de estar. Mas ele não pensou muito sobre isso. O David também percebeu que a porta da frente da casa estava entreaberta. Ele achou meio estranho, mas imaginou que a mãe dele, a Anna, devia ter deixado a porta aberta sem querer. O carro da Anna não estava na garagem, então ele presumiu que ou ela ainda nem tinha chegado e deixou a porta aberta quando saiu na noite anterior, ou que ela tinha saído novamente de carro naquela manhã e acabou deixando a porta aberta sem querer. Logo, o Júnior se levantou e o David foi fazer o café da manhã para a família. O David deu o café da manhã para o Júnior enquanto os dois assistiam desenhos. Por volta das 9 horas, ele levou uma xícara de café no quarto para Cynthia. Logo depois, ela levantou e foi verificar por que a Jacqueline ainda não tinha acordado. Mas a menina não estava no quarto. Tinha uma mala aberta, com a qual a Jacqueline gostava de brincar, sobre a cama dela.
As gavetas da cômoda estavam abertas e peças de roupa estavam meio bagunçadas. A única coisa que faltava no quarto, além da própria Jacqueline, era o edredom dela, que combinava com o pijaminha roxo e branco. A Cynthia ficou alarmada e o David tentou acalmá-la, dizendo que talvez a Jacqueline estivesse brincando do lado de fora com algum amiguinho ou até tivesse ido na casa de alguém ali perto. A Cynthia começou a vasculhar a casa toda em busca da Jacqueline, enquanto o David e o Júnior saíram para procurar a filha no entorno da casa. Mas não havia nenhum vestígio da Jacqueline. A Cynthia e o David começaram a bater na porta dos vizinhos e a procurar pela Jacqueline nas redondezas. Quando a Cynthia estava andando pela entrada da garagem, ela notou que tinha alguma coisa errada. A tela da janela do porão estava rasgada e a janela tinha sido quebrada. Com 60 centímetros de largura e 45 centímetros de altura, a janela do porão era grande o suficiente para um adulto esguio passar por ela. E a vovó tinha passado a noite fora, então o quarto dela no porão estava vazio. Um intruso poderia ter destrancado a janela, depois de quebrá-la, e a usado como ponto de entrada na propriedade. Os Doalibi, então, relataram o desaparecimento da Jacqueline ao Departamento de Polícia de Midlothian. E em poucas horas, a polícia local e a polícia estadual estavam na casa da família, esperando por um telefonema ou um pedido de resgate chegar, mas isso não aconteceu. Quando relatou o desaparecimento da Jacqueline à polícia, a família Doalibi disse para os investigadores que ninguém tinha ouvido nada fora do comum durante a noite e que todos dormiram normalmente. A polícia precisava estabelecer se alguém tinha invadido a casa durante a noite e levado a Jacqueline, ou se ela tinha saído de casa por conta própria e depois acabou sendo levada por alguém. Nada na casa estava faltando, exceto o edredom da cama da Jacqueline, e não tinha nenhum sinal de luta no quarto da menina. A polícia de Midlothian imediatamente iniciou uma busca intensa para localizar a Jacqueline, que envolveu até cães farejadores para rastrearem a menina. Os bombeiros locais e vários voluntários da comunidade ajudaram a realizar essas buscas e a chamar o nome da Jacqueline pelo bairro, pelos bosques e reservas naturais da região. Uma unidade de busca e recuperação subaquática chegou a dragar um pântano que ficava a 1 quarteirão de distância da casa da família, e buscas aéreas também foram conduzidas, mas sem sucesso. Uma análise forense da casa da família Doalibi também rendeu poucas pistas. Além da janela quebrada no porão, do edredom desaparecido da criança e de uma leve desordem em seu quarto, que era localizado diretamente em frente ao quarto dos pais, a casa apresentava poucos sinais de entrada forçada. Um exame do travesseiro da Jacqueline revelou um fio de cabelo humano descrito em relatórios policiais como originário de um indivíduo afrodescendente. Na verdade, o relatório dizia que era originário de um indivíduo negroide, mas eu achei essa palavra tão racista, sabe? O negroide, traduzido diretamente para o português, apareceu umas 2 ou 3 vezes nesse relatório, entendeu? Uhum. E, não, gente, por mais que essa palavra seja usada em artigo científico até hoje e tal, Pega mal. Pega mal, sabe? Ela não deixa de ser uma palavra racista porque ela está sendo usada cientificamente. Os pais continuaram inflexíveis, afirmando que não tinham ouvido nada de anormal na noite anterior. E os interrogatórios que a polícia fez com os vizinhos também revelou que ninguém viu ou ouviu nada de anormal nas primeiras horas de 11 de setembro. A janela quebrada do porão ficava longe do quarto da Jacqueline, e se o sequestrador tivesse entrado por ali, ele teria que subir as escadas e passar por um corredor com um piso de madeira que rangia bastante para entrar no quarto da menina.
Esses fatores levaram os investigadores a acreditarem que o perpetrador devia ter um conhecimento do layout da casa. Panfletos com a foto da Jacqueline começaram a ser distribuídos pelos vizinhos, amigos e familiares dos Daughtry. Esses panfletos foram distribuídos por todo o condado de Cook e descreviam a Jacqueline como tendo 1,22 m de altura, pesando 27 quilos, com cabelos castanhos na altura dos ombros e olhos azuis. Além disso, os amigos e vizinhos da família amarraram fitas amarelas nas árvores das ruas ao redor da casa da família Daughtry em gestos simbólicos de esperança e solidariedade. Na primeira entrevista da Cynthia, o primeiro interrogatório da Cynthia com a polícia local, eles questionaram se alguém teria motivos para fazer mal à família ou se ela se lembrava de alguém ou tinha alguma suspeita de quem podia ter sequestrado a Jacqueline. E a Cynthia logo contou para os investigadores sobre um evento traumatizante que tinha ocorrido alguns anos antes. Após a batalha pela custódia da Jacqueline, que o pai biológico dela, o James, perdeu, ele invadiu a casa da Cynthia e tentou sequestrar a Jacqueline. Então, é claro que a Cynthia imediatamente suspeitou que o James poderia ter alguma coisa a ver com o desaparecimento da filha. O James Guess se tornou o principal suspeito do sequestro da Jacqueline. Mas essa suspeita não durou muito tempo, não, porque a polícia logo descobriu que o James estava preso na Flórida há 4 meses, tendo sido condenado a 7 anos de prisão por 2 acusações de agressão sexual e algumas outras acusações menores. Então, o James foi rapidamente eliminado como suspeito. Eu diria que ele tem um bom álibi. Eu acho que ele tem um álibi mais sólido entre todos os álibis possíveis, na Terra. Eu estava na prisão, então eu com certeza não posso ter cometido esse crime. Não que, assim... Não que ele estivesse muito bem por estar na prisão, né? Ele não que isso garanta a inocência dele, porque ele estava na prisão, mas ele podia ter mandado alguém sequestrar a menina, ou algo assim. Mas a polícia verificou e, assim, ele realmente parecia mais já nem querer saber da filha, não estava nem aí. Então, inicialmente, um porta-voz da polícia confirmou a probabilidade da Jacqueline ter sido vítima de um sequestro, com seu sequestrador ou sequestradores provavelmente saindo da casa com ela no colo, enrolada no edredom, pela porta da frente, que o David notou que estava entreaberta logo que ele acordou. Nos dias seguintes ao sequestro da filha, os Daughtry submeteram-se voluntariamente a quaisquer pedidos da polícia para ajudar na investigação em curso. Em 13 de setembro, o David foi convidado a fazer um teste do polígrafo, com o qual ele concordou. Esse teste foi realizado em Chicago e, de acordo com o David, ele foi informado pelo FBI que o exame indicava veracidade das suas respostas, ou seja, ele passou no polígrafo. As autoridades parecem ter mantido a mente aberta nesse caso, considerando todas as possibilidades e já realizando buscas imediatamente. Eles não focaram logo nos pais de cara, sabe? Que nem a gente vê normalmente por aí. Mas logo esse cenário ia mudar. Na noite de 14 de setembro de 88, por volta das 18 horas, um homem chamado Michael Chapman estava entrando em sua vaga no estacionamento do Islander Apartments, na Canal Street, em Blue Island, onde ele era residente. Blue Island era uma pequena cidade a cerca de 5 quilômetros de onde a Jacqueline morava com a família. Localizada na parte de trás do estacionamento desse prédio, havia uma pequena área arborizada com vista para o rio Calumet. Quando o Michael Chapman saiu de dentro do carro, ele imediatamente sentiu um cheiro horrível de alguma coisa podre no ar. Ao olhar na direção de onde esse cheiro parecia estar vindo, ele viu algo envolto num cobertor entre as ervas daninhas altas. Ao se aproximar,
o Michael viu uma cabeça e um braço saindo de um edredom branco e roxo e correu para dentro do seu apartamento para ligar para a polícia de Blue Island. Um corpo fortemente decomposto e infestado de larvas tinha sido descartado perto da caçamba de lixo do prédio, que ficava nessa área arborizada atrás do estacionamento, a cerca de 180 metros da margem do canal que dava no rio Calumet. O corpo foi transportado para o necrotério do condado de Cook e na manhã seguinte ele foi identificado por meio dos registros odontológicos como pertencendo a Jacqueline Doe Wallaby. Inicialmente, acreditava-se pela aparência do corpo que a Jacqueline havia sido brutalmente espancada na cabeça. Mas o legista do condado, o Dr. Robert Stein, relatou que os danos haviam sido causados pela decomposição avançada. Aquele mês de setembro estava excepcionalmente quente. O legista não conseguiu determinar com certeza se a Jacqueline tinha sido abusada sexualmente ou não. O estado de decomposição do corpo tornou isso impossível. Embora a hora exata da morte não pudesse ser determinada, o Dr. Robert Stein estimou que a menina já estava morta há vários dias e que ela provavelmente havia sido assassinada na manhã de domingo, logo após o seu desaparecimento, Ou então na noite de sábado para domingo, logo que ela foi levada de casa. A autópsia ainda revelou que a Jacqueline tinha sido estrangulada com um pedaço de corda com cerca de 1,5 metros de comprimento, que ainda estava amarrado em volta do seu pescoço. O corpo da Jacqueline estava vestido com a sua camisola roxa e branca, mas a calcinha dela tinha sido removida e foi encontrada jogada perto do corpo. Tanto o desgaste quanto a predação das larvas impediram um exame forense detalhado das roupas da criança. Mas um fio de cabelo de um indivíduo de origem caucasiana foi recuperado da calcinha da Jacqueline e um fio de cabelo proveniente de um indivíduo afrodescendente foi recuperado da corda que estava em volta do pescoço da menina. Além disso, as unhas da Jacqueline apresentavam vestígios de sangue do tipo O, e esse tipo sanguíneo era compartilhado pela Jacqueline, a mãe e o meio-irmão dela. O David e a mãe dele, a Anna, tinham sangue do tipo A. A investigação agora envolvia a Polícia Estadual de Illinois, a Polícia de Midlothian e a Polícia de Blue Island, porque o corpo foi encontrado, em Blue Island. Mas não tinha o FBI também? O FBI, na verdade, tomou conta mais do polígrafo. Quando o David foi para Chicago para fazer o polígrafo, foi no escritório de Chicago do FBI. Só esse ato foi do FBI. Mas, assim, o FBI não se envolveu tanto nas investigações, nem nada. Eram essas outras 3 polícias, as 2 polícias locais de onde ela morava, de onde o corpo foi encontrado, e a Polícia Estadual do Illinois. Antes da descoberta do corpo da Jacqueline e após eliminar o seu pai biológico como suspeito, os investigadores estavam seguindo 2 linhas de investigação. Que ela havia sido sequestrada por um estranho, alguém, fora do seu núcleo familiar, ou que um ou ambos os pais dela eram responsáveis. Mas por que eles começaram a suspeitar dos pais? Por causa da janela quebrada. Essa janela deu um bafafá danado, porque na primeira análise realizada nessa janela, foi observada uma camada uniforme de poeira no peitoril da janela, na parte de dentro. Além disso, não parecia que nenhum cabelo ou fibra tinha sido depositado recentemente naquela superfície, indicando que o intruso ou os intrusos não deviam ter entrado na casa por ali, Pelo menos é o que a polícia achava que parecia. Isso levou os investigadores a presumirem que a invasão da casa pela janela do porão havia sido encenada. Eu ainda vou falar mais sobre a janela mais pra frente, mas por enquanto é isso que vocês precisam saber. No dia em que o corpo da Jacqueline foi identificado, o David tinha sido chamado novamente na delegacia para realizar outro teste do polígrafo.
Falaram para ele, né, a polícia estadual falou para ele, que os resultados daquele primeiro polígrafo tinham sido inconclusivos. Mas a gente sabe que eles não foram inconclusivos, o David tinha passado. E também falaram que precisavam interrogá-lo de novo. O David não concordou em passar pelo polígrafo novamente, mas ele concordou em responder às perguntas dos investigadores em um novo interrogatório. Esse interrogatório já estava durando mais de 5 horas quando o David foi informado que o corpo da Jacqueline foi encontrado na noite anterior e que a identificação foi positiva através dos registros dentários. Ele não acreditou nos policiais que falaram isso na hora, porque ele achou que era uma tática da polícia para tentar fazer ele confessar um crime. O David foi liberado do interrogatório e, quando ele chegou em casa, ele encontrou a Cynthia completamente desolada e foi aí que ele percebeu que a notícia era verdade. A Cynthia também estava respondendo a perguntas de 2 policiais em casa quando ela recebeu a notícia que o corpo da filha foi identificado. Ela desmaiou quando recebeu a notícia e depois ficou chorando desesperada. Em 17 de setembro de 88, a Jacqueline foi sepultada no cemitério católico e mausoléu de Santa Maria, no Evergreen Park. 2 dias depois, a polícia revistou novamente a casa da família Dowallaby. Vários itens foram apreendidos nessa busca, além do carro da família, um Chevrolet Malibu azul claro, que foi submetido a uma análise forense. Nessa análise foram encontrados vários fios de cabelo humano que a polícia acreditava serem da Jacqueline, o que não é nem um pouco surpreendente, já que a Jacqueline sempre andava naquele carro com a família. Mas nenhuma evidência foi encontrada indicando que o carro tinha sido usado para transportar um corpo. Pouco tempo depois, o David e a Cynthia Dowallaby contrataram 2 advogados, o Ralph Maczek e o Lawrence Hyman, que instruíram o casal a se recusar a falar com os investigadores, a menos que eles estivessem presentes os aconselhando. Eles já haviam contado aos investigadores tudo o que sabiam. Eles haviam fornecido amostras de sangue, de urina e tinham dado permissão para eles coletarem quaisquer registros médicos da família que pudessem ter exigido. Eles também tinham concedido aos investigadores acesso à sua casa durante os 5 dias em que a Jacqueline estava desaparecida, até o corpo dela ser identificado, no dia 15. A 5ª emenda permite que cidadãos americanos se recusem a responder quaisquer perguntas que possam potencialmente incriminá-los, e o casal Dowallaby estava em seu direito de alegar a 5ª emenda. Mas, incapazes de apresentar quaisquer outros suspeitos, a polícia concentrou a sua atenção na Cynthia e no David como os principais suspeitos do assassinato da filha. E a polícia ainda declarou que achava questionável que agora eles não estivessem mais falando com os investigadores. O advogado da Cynthia, o Lawrence Hyman, criticou duramente a investigação policial como ultrajante. Enquanto a Cynthia e o David se abstinham de falar na mídia, eles tinham uma infinidade de apoiadores. Os vizinhos apoiaram a família e deixaram a mídia saber que os Dowallaby eram uma família amorosa e atenciosa e que nunca ouviram nenhum dos pais nem levantar a voz para Jacqueline ou para o Júnior. O patrão do David, chamado Ross Patterson, lembrou ainda que a única vez que ele tirou um dia de folga foi quando pegou os papéis de adoção da filha. Ele estava muito feliz e orgulhoso de se tornar o pai da Jacqueline naquele dia. Continuando na pista de que a Cynthia e o David poderiam estar envolvidos no assassinato da Jacqueline, os investigadores retornaram à área onde o corpo da menina foi encontrado e distribuíram fotos da Cynthia, do David e do carro deles para os moradores do prédio, perguntando se alguém os tinha visto na área. Enquanto isso, adotando uma nova abordagem na busca por evidências que pudessem influenciar o seu caso, a polícia de Midlothian decidiu que voltaria sua atenção para o filho de 5 anos do casal, o David Jr.,
que deveria ser examinado por um médico. Supostamente, esse médico encontrou vergões que teriam sido causados por um cinto no corpo do Júnior. Alguns eram antigos e outros eram novos, foi o que eles alegaram. A polícia sugeriu que o Júnior e a Jacqueline estavam sendo abusados e insinuou que essa era a motivação para o assassinato. Eles também sugeriram que o Júnior tinha sido abusado sexualmente em casa. Por 2 meses, os investigadores das 3 agências reuniram evidências e construíram um caso contra os do Walibi. Em novembro de 88, o David e a Cynthia foram presos e acusados pelo assassinato da Jacqueline. A Cynthia estava grávida de 2 meses nessa época e o casal insistia que eles eram inocentes. O filho deles, o Júnior, foi colocado sob custódia do Departamento Estadual de Serviços Infantis e Familiares. Patrick Murphy, que foi o tutor público determinado para o Júnior, disse que a polícia e os promotores interrogaram o menininho incessantemente por 3 ou 4 dias. O que eles fizeram com a criança eu acho que foi inconcebível, disse o Patrick. Ele também acrescentou que depois de falar com o Júnior e ver os seus arquivos médicos, ele não fazia ideia de como eles chegaram a essa conclusão, porque ele não conseguiu encontrar nada que indicasse abuso físico ou sexual na criança. O Patrick ainda acrescentou que o Júnior estava implorando incessantemente para ver os pais e que o menino sentia muita falta deles. Em meados de dezembro, a Cynthia e o David foram soltos sob fiança, mas o Júnior não teve permissão para voltar para casa com os pais. Ele foi retirado do sistema de acolhimento e foi colocado sob a custódia da irmã do David, a Rose, e o marido dela. O Júnior recebeu permissão para receber visitas supervisionadas dos pais de vez em quando. Eu fiquei com muita peninha desse menino. Ele perdeu a irmã, foi tirado dos pais, passou dias sendo interrogado pela polícia e aí depois que os pais saíram da prisão, ele nem pôde voltar para casa. O interrogatório policial dos moradores do Islander Apartments produziu uma testemunha ocular. Lembra que eu falei que a polícia estava indo lá no prédio mostrando fotos? As fotos. Pois é. Isso aparentemente trouxe um resultado. Um homem chamado Everett Mann, que aspirava a ser policial, mas foi rejeitado porque sofria de transtorno bipolar, alegou que por volta das 2 da manhã, na noite do dia 10 para o dia 11 de setembro, ele viu alguém com um nariz grande e reto dirigindo para longe do que ele mais tarde soube ser a localização do corpo. A atenção do Everett foi atraída para esse veículo quando o motorista acendeu os faróis do carro, enquanto o Everett estacionava o seu próprio veículo na sua vaga. O Everett disse que ele não sabia dizer se a pessoa dentro do carro era um homem ou uma mulher, mas pensou que ele ou ela era caucasiano. Ele descreveu o carro como sendo de cor escura, azul escuro, azul marinho, preto ou marrom escuro. Ou seja, ele não viu nada de nada. Mais tarde, na delegacia de polícia de Midlothian, os investigadores mostraram para o Everett uma série de fotografias de possíveis suspeitos e perguntaram qual estrutura do nariz mais se assemelhava àquela que ele tinha visto. Reconhecimento de nariz. Pois é. E o Everett identificou o David do Walibi. Em interrogatórios posteriores, a descrição que o Everett deu sobre o carro mudou. Primeiro, ele tinha falado apenas que ele viu um carro de cor escura, mas depois ele disse também que o carro era de tamanho médio. O Everett foi acrescentando ou modificando detalhes até que ele chegou na versão que mais agradou aos investigadores, que ele tinha visto um Chevy Malibu do final dos anos 70. A Cynthia possuía um Chevrolet Malibu 1980. O carro dela era azul claro, não era escuro, nem de nenhuma cor escura.
Mas a polícia supôs que, de alguma forma, a escuridão da noite poderia ter feito o carro claro parecer mais escuro. O carro já tinha passado por uma perícia e nenhuma evidência significativa foi encontrada nele. O chefe de polícia de Blue Island, o Paul Graves, referiu-se a esse depoimento da testemunha ocular como uma excelente evidência que os tornou capazes de eliminar todas as outras pistas. Ele nunca elaborou que outras pistas eram essas, mas confiar exclusivamente numa testemunha ocular para eliminar outras pistas é um trabalho policial muito ruim. Outra evidência na qual o chefe de polícia parecia estar se baseando para acusar o casal era a bendita da janela no porão. Vocês já sabem que a polícia afirmou que tinha poeira no peitoril da janela e que eles não achavam que ninguém tinha entrado por ali. Mas tem outro detalhe que eu ainda não falei. Tinha vidro do lado de fora, na grama, em frente à janela quebrada. E isso também levou os investigadores a acreditarem que a janela foi quebrada de dentro para fora. Ou seja, era mais uma pista de que aquela era uma cena de crime encenada, que a janela teria sido quebrada por algum dos moradores da casa, por dentro, para fingir que um intruso entrou por ali. Se o vidro quebrado estava do lado de fora, eu acho que a polícia até teria razão em suspeitar dessa janela. Mas era melhor terem esperado o resultado da análise feita pela perícia, porque no dia seguinte à prisão do casal do Alibi, o encarregado da acusação, que era o chefe da divisão de julgamento de crimes graves do condado, chamado Patrick O'Brien, recebeu um relatório forense estabelecendo incontestavelmente que a força que quebrou a janela do porão veio de fora. Aparentemente, talvez para minimizar o barulho, quem quebrou a janela a furou e então removeu vários pedaços grandes do vidro e foi colocando eles ali do lado de fora, na grama. Mas você acha, Alexandre, que o promotor, o Patrick O'Brien, se deixou intimidar por uma coisa tão banal como essa descoberta da perícia forense? Duvido. Ele prosseguiu com a acusação como se nem tivesse recebido a informação. Depois que esse relatório chegou, o chefe da promotoria, o Robert Clifford, ficou com uma pulga atrás da orelha em relação à acusação. Na verdade, o Robert já tinha achado que a identificação do David, feita pelo Everett Mann, tinha sido meio esquisita. Aí, quando ele viu o relatório da janela, isso só aumentou a desconfiança dele de que as pessoas erradas estavam sendo acusadas. Então, o Robert resolveu convocar o chefe de polícia de Blue Island, o Paul Graves, aquele que declarou que a testemunha ocular fez ele ignorar todas as outras pistas, para fazer um experimento. Esse experimento consistia numa reconstituição da identificação do Everett Mann. Os dois foram até o local indicado pelo Everett às 2 da manhã, e um tentou enxergar o outro a 75 metros de distância. Um ficou no local em que o Everett disse que estava, estacionando o carro na vaga dele, e o outro ficou no local onde o corpo foi encontrado, que é de onde o carro estava supostamente saindo. E mesmo numa noite de lua cheia, era impossível ver a estrutura do nariz de alguém àquela distância, sendo que na noite do assassinato nem lua tinha no céu, muito menos uma lua cheia e bonita que nem na noite do experimento deles. Enquanto o casal do Alibi aguardava o julgamento, o Robert Clifford resolveu deixar a promotoria. Ele procurou os advogados de defesa do casal do Alibi e os informou que o Paul Graves tinha uma gravação em fita das entrevistas policiais com o Everett Mann. E isso com o consentimento do Paul também, que viu que tinha feito cagada ao dar aquela declaração e a confiar só na testemunha ocular. Mas já tinha saído da alçada do Paul, que era só o chefe ali da polícia de Blue Island. Já tinha ido para a promotoria e o casal já tinha sido acusado. Então, assim, o Paul julgamento mesmo... ia começar. o Paul mesmo não tinha mais o que fazer. E o Robert, ele era um dos promotores, eu acho que ele era o chefe da promotoria do condado de Cook,
Mas ele não era o promotor designado para esse caso. Então, o jeito que ele encontrou de protestar foi ajudando a defesa e saindo largando a promotoria de vez. Provavelmente devia ter um jeito melhor, mas sei lá. Ele era o chefe. Simples assim, ele era o chefe. Mas ele era o chefe do condado. O Patrick O'Brien, ele era um promotor, mas de outra relacionada à polícia estadual, sabe? Já era uma coisa maior. Uhum. Ele não era chefe dele. Não, ele não era o chefe do Patrick, entendeu? Ele era chefe ali daquele condado. Na verdade, o Patrick estava acima do Robert. Entendi. Entendeu? A defesa intimou a promotoria a entregar essa gravação. E o Patrick O'Brien, depois de declarar que não sabia da existência da gravação, a entregou. Ele foi lá falar com o Paul, pegou a gravação e ele teve que entregar para a defesa, né? Uma vez que a defesa obteve uma cópia da gravação, o Everett Mann não pôde mais alterar sua história para tornar a identificação do David mais forte. A Cynthia teve o bebê na primavera de 89 e deu à filha o nome de Carly. Com o seu consentimento, a criança foi colocada sob a tutela dos pais da Cynthia antes do julgamento que se aproximava. O julgamento do David e da Cynthia Dowaliby começou em 5 de abril de 1990. O casal foi julgado em conjunto no condado de Cook perante o juiz Richard Neville. O promotor era o Patrick O'Brien, claro, e a Cynthia foi defendida pelo Lawrence Hyman e o David pelo Ralph Maxek. E seguindo o conselho dos seus respectivos advogados, nenhum dos dois réus testemunhou durante o julgamento. Em sua declaração de abertura ao júri, a promotoria alegou que ambos os pais eram culpados do assassinato por estrangulamento da Jacqueline e da ocultação do cadáver da menina, com ambos também tentando ocultar o crime encenando o sequestro da filha e enfatizando que os investigadores não encontraram nenhuma evidência de entrada forçada na propriedade. Essas alegações foram refutadas pelos advogados em suas respectivas declarações de abertura e ambos também fizeram referência à falta de evidências contra os seus clientes. A principal testemunha da acusação a depor no julgamento dos Dowaliby foi a testemunha ocular Everett Mann, o cara que testemunhou ter visto a silhueta de uma pessoa caucasiana, provavelmente um homem, com uma ponte nasal proeminente. A pessoa estava sentada dentro de um carro que estava estacionado a uma distância de 75 metros da vaga do Everett. E isso aconteceu aproximadamente às 2 da manhã do dia 11 de setembro, antes que o veículo se afastasse do local. O Everett testemunhou que o veículo estava estacionado perto do local onde o corpo da Jacqueline foi encontrado dias depois. Após o interrogatório, Everett admitiu que havia descrito originalmente o veículo que viu como sendo um carro de tamanho médio, talvez do final dos anos 70, de cor escura, enquanto os Dowaliby possuíam um Chevy Malibu modelo 1980 azul claro, que era notavelmente diferente em design dos modelos dos anos 70. O Everett também admitiu o fato de que a iluminação do estacionamento naquela noite limitava sua visão e que ele não foi capaz de determinar conclusivamente se a pessoa que ele viu era homem ou mulher, se era preta ou branca, embora, em refutação, a acusação tenha reiterado ao júri que o Everett havia apontado para a foto do David em meio a outras fotos. O problema é que as fotos que o Everett viu eram das pessoas de frente. E ele afirmou que ele viu a pessoa no carro de lado, de perfil, tanto que ele reparou no tamanho do nariz da pessoa. Além disso, a foto do David que foi mostrada para o Everett era maior do que as fotos das outras pessoas que a polícia mostrou para ele. Que nem mágico quando quer que você escolha uma carta, né? Exatamente. Em uma noite de quarta-feira, sem lua, durante o julgamento, o júri subiu num ônibus onde eles foram levados para o mesmo estacionamento que o Everett afirmava ter visto o David.
Eles estavam no mesmo ponto de vista, sob condições semelhantes às quais o Everett viu o carro. Mas o júri não conseguia ver quase nada. Na verdade, eles nem conseguiram ver a caçamba de lixo próxima de onde o corpo foi encontrado. 2 outras testemunhas que prestaram depoimento no julgamento foram indivíduos que alegaram ter visto o veículo da Cynthia perto do local onde o corpo da Jacqueline foi encontrado. Eram pessoas que estavam corroborando o que o Everett Mann falou. Mas 2 vizinhos do casal do álibi mais tarde contradisseram esses depoimentos, ao testemunharem que o carro da Cynthia ficou estacionado do lado de fora de sua casa durante aquela noite toda. Uma dessas testemunhas, a vizinha Holly Deck, declarou sob juramento que ela acordou aproximadamente às 2h10 da manhã de 11 de setembro para ir ao banheiro. E ao entrar na cozinha para beber água depois disso, ela observou o carro dos Doalibi pela janela da cozinha. A Holly, inclusive, disse que isso ficou na mente dela porque o carro estava estacionado num ângulo estranho. Houve uma festa da Tupperware na noite anterior, né? Aquelas festas que as vendedoras fazem, que chamam as amigas e as conhecidas para poder vender produtos da Tupperware. Ou da Avon, ou, sei lá, qualquer coisa que seja revendida. Nesse caso, era a Tupperware. E várias pessoas que moravam ali, que estavam na festa e tal, viram a Cynthia estacionar num ângulo esquisito, meio que se espremendo entre 2 outros carros que já estavam parados ali na rua. A Holly também testemunhou que mais cedo naquela noite, né, entre 11 horas da noite e a meia-noite do dia 10 de setembro, os seus cães ficaram andando de um lado para o outro em direção às portas da frente e portas laterais, latindo bastante. Ela disse ao júri que os seus cães frequentemente latiam para estranhos, acrescentando que eles gostavam do casal do álibi que morava ao lado. Outro vizinho, o Brian Anderson, também testemunhou a mesma coisa. Ele disse que pela manhã ele viu o Chevy Malibu da Cynthia estacionado num ângulo estranho, o que indicava que ele não tinha sido usado durante a noite. A principal evidência física apresentada no julgamento foi a corda usada para estrangular a Jacqueline. Uma criança, um amigo da Jacqueline que morava no bairro, testemunhou que tinha visto o Júnior brincando com o mesmo tipo de corda que foi usada para estrangular a Jacqueline, e que após o sequestro e assassinato da menina, ele nunca mais viu o Júnior fazendo isso. Também para testemunhar sobre a corda foi chamada a mãe do David, a Anna Doalibi, que contradisse depoimentos anteriores aos investigadores de ter visto um tipo semelhante de corda dentro de casa. Ela afirmou no julgamento que ela tinha se enganado anteriormente quanto a esse depoimento, porque até quando a polícia, os investigadores mostraram essa corda para Ana, a corda estava enrolada e mostraram dentro do saco de evidência, então ela não conseguiu ver direito como era a corda. Quando ela viu a corda lá esticada, aberta no julgamento, ela falou, não era essa corda que tinha lá em casa, não. Tem alguma coisa errada, entendeu? Uhum. Em refutação, os advogados de defesa dos Doalibi atacaram a credibilidade do depoimento da criança, enfatizando a sua imprecisão, ao mesmo tempo em que citavam a idade do menino, que tinha só 6 anos, e sustentavam que, mesmo que a corda tivesse vindo da casa dos Doalibi, o assassino poderia muito bem ter pegado o item para conter e matar a Jacqueline. Quantos casos a gente já não teve que a arma do crime era alguma coisa que estava na casa da própria vítima? Uhum. Isso não seria nem um pouco anormal de acontecer. Então, nesse caso também, o assassino podia ter pego uma corda que ele achou ali na casa. Claro que a janela também apareceu no julgamento e foi bastante discutida. A promotoria questionou se era possível alguém entrar na casa sem perturbar os itens que estavam abaixo da janela do porão, na parede ou ali no chão, onde ficava a janela. Havia vários itens, incluindo uma mesinha de cabeceira da vovó Ana, um toalheiro, uma bandeja de maquiagem,
e nenhum desses itens foi perturbado. Mas, para provar que isso era possível, o David gravou um vídeo mostrando um vizinho entrando pela janela do porão. E o vizinho conseguiu entrar por essa janela sem encostar ou esbarrar em nada. Outras evidências da acusação incluíram os fios de cabelo semelhantes ao cabelo da Jacqueline, que foram encontrados no porta-malas do carro dos seus pais, e um suposto depoimento do Júnior, que, lembrando, tinha só 5 anos, alegando que a Jacqueline foi muito espancada pelos pais deles. No entanto, os cabelos não puderam ser confirmados como vindos da Jacqueline e ninguém sabe o quanto o garotinho foi pressionado e assustado para dizer o que os promotores queriam que ele dissesse. Também tem a questão de que ele era muito pequeno, ele tinha 5 ou 6 anos aqui na época do julgamento. Sei lá. Não dá pra confiar muito também, né? Não é nem que não dá pra confiar, mas vai saber como que formularam a pergunta pra ele. Como foi a resposta que ele deu, porque eu não tenho a transcrição do julgamento. Uhum. Então, assim, é muito fácil você enrolar uma criança ou você fazer ela entender a coisa do jeito errado. E é isso, você também não tem como confiar 100%. Ainda mais que o garoto já tinha passado por tanta coisa. Interrogatórios super longos com a polícia e foi parar com um cara, um tutor legal que ele nem conhecia, que ele nunca tinha visto na vida, e médico falando que ele tinha sido abusado. Então, acho que isso deve ter tido alguma influência, assim, no Júnior, tadinho. A defesa se concentrou em um criminoso sexual condenado chamado Perry Hernandez, que cometeu um sequestro semelhante após o assassinato da Jacqueline. Eu vou falar mais sobre o Perry e dar mais detalhes sobre os crimes dele mais pra frente. O julgamento dos Doalibi contou com mais de 40 testemunhas e quase 200 evidências apresentadas, incluindo fotos da autópsia e da cena do crime, que eram bastante gráficas. Pouco antes da conclusão do julgamento, em 1º de maio de 1990, o juiz Neville chamou os advogados e promotores para uma conversa privada, sem a presença do júri. Ele declarou um veredito de inocente para Cynthia, afirmando que as evidências contra ela eram insuficientes para sustentar um veredito de culpa. Embora a única diferença substancial nas evidências contra Cynthia e contra o David fosse a suposta identificação do Everett Mann, o juiz Neville deixou o destino do David para o júri decidir. E em 3 de maio de 1990, após 14 horas de deliberação, o júri chegou ao veredito de culpado. O juiz Neville sentenciou o David a penas consecutivas de 40 anos de prisão por assassinato e 5 anos por ocultação de cadáver. Ah, Marcela, então o caso foi resolvido? O pai foi preso e tá aí até hoje na prisão pagando pelo assassinato da Jacqueline? Claro que não, Atari. Isso aqui é Detetive do Sofá. Não sei, é isso que você ia falar? Era isso que eu ia falar. Tipo o Rogerinho do Engar. É claro que não. Muita coisa ainda aconteceu depois disso, né? Na família do Alibi e no caso da Jacqueline. E a gente ainda tem que explorar quem são realmente os possíveis suspeitos, possíveis culpados pelo assassinato dela. Então, eu vou encerrar essa primeira parte aqui, né? Acho que a gente está num bom... do pai. acho que a gente está num bom ponto. Já falei bastante. Já foram 12 páginas de roteiro até aqui. Porque eu acho que esse caso é muito complexo. Não é só o caso da impunidade em relação ao assassinato da Jacqueline, mas também tem toda aí uma injustiça que foi cometida, que pode ter sido cometida, né, contra a família dela, entendeu? Eu falo que pode ser porque vai saber, né? Vai que um dia a gente descobre daqui a muitos anos que realmente foi o David e ele enganou todo mundo e se safou. Porque, spoiler, ele vai sair da prisão. É um caso que envolve muitas injustiças com essa família, além de um assassinato não resolvido. E eu acho que era importante eu falar sobre o julgamento do casal, falar sobre o que aconteceu com eles, falar sobre também, né, o fato
dos outros 2 filhos, o bebê e o Júnior, terem sido separados dos pais. Então, é isso. A gente para por aqui hoje e na semana que vem, ou logo logo, se você for um apoiador, a gente continua falando o que aconteceu com a família do Wallaby, com o David e a Cynthia do Wallaby, e sobre os suspeitos no caso da Jacqueline. Olá, ouvintes queridos. Aqui é o Alexandre do Futuro, aquele que está gravando isso na véspera da publicação, no dia 11 de setembro. Para avisar rapidinho que quem quiser apoiar a gente nesse momento, principalmente para ouvir a parte 2 logo, a Aurelo tá com algum probleminha de servidor e coisa e tal, então é mais garantido que vocês tentem apoiar usando o Apoia-se, e aí, assim que vocês apoiarem usando o Apoia-se, vocês podem baixar o aplicativo do Apoia-se, e os episódios já estão lá, ou então vocês vão no mural do Detetive do Sofá, e o primeiro post é o post que tem o link pro grupo já, e vocês já podem ouvir o episódio por lá. Como eu falei, a Aurelo tá com um probleminha de servidor e tal, então acho que quem já é apoiador tá conseguindo ouvir, mas quem pensar em apoiar agora talvez tenha problema. Então, vai no Apoia-se, né? A gente tem um plano B. Então, agora sim, de volta ao programa, ou de volta ao final do programa. Eu não sei onde eu vou enfiar isso. Beijo. A gente se encontra na segunda e última parte dessa investigação. Fazendo promessas que eu não sei se você pode cumprir. Posso sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.